Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar uma ideia bem interessante. E se a hora em que a gente come, dorme, trabalha, se exercita, fosse tão importante quanto o que a gente faz? Ou talvez até mais. Exatamente. É uma perspectiva fascinante. A nossa base para essa análise são alguns textos sobre o livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida, do Dr. Suhas Kshirsagar. Ele faz uma ponte, né, entre a sabedoria antiga da Ayurveda e a ciência mais moderna da cronobiologia. Isso. Uma combinação bem poderosa. E o nosso objetivo aqui é tentar entender melhor essa coisa de alinhar a nossa rotina com os ritmos naturais do corpo, os tais ritmos circadianos, para viver melhor, no fim das contas. Uhum. A grande questão que fica é: será que para ter mais energia, mais foco, bom humor, o segredo não é fazer mais coisas, mas fazer na hora certa? Bom, vamos tentar entender isso melhor. Exato. O ponto central é essa sincronia com os ritmos circadianos. É o nosso relógio biológico interno, né? Que funciona num ciclo de mais ou menos 24 horas e é muito influenciado pela luz do sol, pela luz natural. Sim. E o interessante nesses textos é como eles mostram essa convergência entre a Ayurveda, que é um sistema de saúde indiano super antigo, focado em equilíbrio, e a cronobiologia, que é bem mais recente. E como elas se conversam, né? Pois é, o fascinante não é só que as duas valorizam os ritmos, mas como certos conceitos são parecidos. Por exemplo, a Ayurveda fala de períodos do dia com energias diferentes. Ah, sim. E isso tem paralelos com o que a ciência mapeou sobre hormônios, sabe? O cortisol de manhã para a gente acordar, a melatonina à noite para o sono. As duas, de jeitos diferentes, apontam para uma inteligência no tempo do nosso corpo. E os textos deixam bem claro o que acontece quando a gente ignora isso, né? São hábitos tão comuns, tipo pular o café da manhã, almoçar correndo na frente do computador. Nossa, e quem nunca? Pois é. Ou então fazer exercício super tarde, trabalhar até de madrugada e aí achar que dormir mais no fim de semana resolve tudo. Isso soa familiar pra muita gente, eu acho. Sim, e essa familiaridade é um pouco preocupante, né? Porque, biologicamente, é como se a gente vivesse num jet lag social constante, se a gente pensar no quadro geral. Esse desalinhamento bagunça uns sinais internos do corpo. Hum, Os textos sugerem que isso pode estar ligado à dificuldade para controlar o peso, problemas para dormir, mais estresse, até inflamação crônica. A consistência é a chave, mas tem que ser uma consistência alinhada com os ritmos naturais. então não adianta só ser consistente, tem que ser no horário certo. Exato. Tentar compensar no fim de semana, por exemplo, é como ficar adiantando e atrasando o relógio sem parar. Só gera mais confusão interna para o corpo. É, faz sentido. E aqui a coisa fica bem interessante. Os materiais falam que o Dr. Kartir Sagar dá dicas bem práticas, tipo almoçar perto do meio-dia, que seria o pico da digestão, Uhum. desligar celular, tablet, tudo isso às 8 da noite para preparar para o sono, e uma que me chamou a atenção: fazer exercício antes do café da manhã. Qual a lógica disso? Parece puxado começar o dia assim, não? É, pode parecer. Mas a lógica apresentada é que o exercício de manhã, especialmente em jejum, funciona como um sinal forte para acertar o relógio biológico logo cedo. Ajuda a regular o metabolismo, sincronizar outros ritmos. Ah, entendi. Funciona como um despertador para o corpo todo. Isso, tipo isso. E o almoço ao meio-dia? Bate com o pico do nosso fogo digestivo, como diz a Ayurveda. Ou, falando moderno, a hora que a gente produz mais enzimas digestivas. E desligar as telas à noite protege a melatonina, que é crucial para dormir bem. São mecanismos biológicos conhecidos, que essas práticas tentam respeitar. Mas a vida real, né? Horário de trabalho, família, trânsito. Nem sempre dá para seguir o manual certinho. Os textos falam sobre como adaptar isso. Sim, sim, essa é uma questão importante que eles mencionam. A personalização. Falam que o livro original tem até maneiras de identificar o seu tipo corporal, seus padrões individuais segundo a Ayurveda. Ah, então não é uma regra única para todo mundo. Não de forma alguma. A ideia não é uma rigidez absoluta, mas encontrar o melhor alinhamento possível dentro da sua realidade. Reconhece-se que é um desafio e que pequenas mudanças, mas consistentes, valem mais do que tentar ser perfeito e não conseguir manter.
Então, o que a gente tira disso tudo? Parece que a grande mensagem é que ajustar o timing, mesmo em coisas pequenas do dia a dia, pode ser, uau, muito poderoso. Não é sobre mudar radicalmente o que a gente faz, mas prestar mais atenção em quando faz e usar isso para melhorar a saúde, tanto física quanto mental. Exatamente. É quase como redescobrir uma ferramenta que a gente já tem, mas não usa direito. A mensagem principal, então, parece ser: escute seu corpo. Preste atenção nesses relógios internos. Mesmo que não dê para seguir tudo à risca, tentar alinhar os horários com os ritmos naturais, sempre que der, já é um belo investimento no nosso bem-estar. Com certeza. E isso leva a uma reflexão final, acho, inspirada nos materiais. Pensando em como a vida moderna, muitas vezes, força a gente a ter horários meio bagunçados, né? Que pequeno ajuste no timing de uma coisa do dia a dia, sei lá, a hora do jantar ou a hora de desligar do trabalho de verdade, cada um poderia tentar fazer, conscientemente por uma semana. Uma experiência pessoal. Isso. Observar como o corpo responde, como a energia muda. Essa autoobservação pode ser a coisa mais reveladora. É um convite para a gente se reconectar com o nosso próprio ritmo.